Você está querendo construir e reformar e não sabe se vale a pena construir com tijolinho ecológico? Pois é, hoje eu vim falar com vocês a respeito do comparativo entre construção com tijolinho ecológico e construção com bloco de cerâmico tradicional. E se você ainda não sabe ou tem dúvidas de como é feita a construção com tijolinho ecológico, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar no card para vocês, completo, falando configurações, processo executivo e várias outras coisas para você tirar sua dúvida de como que é construir com tijolinho ecológico. E nesse vídeo aqui vai ter um comparativo entre a construção com bloco cerâmico tradicional e o bloco, de solo cimento, que é o tijolinho ecológico. Então, antes de falar já sobre os custos, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o sistema estrutural deles. Então, quando a gente fala aí do bloco cerâmico, a gente tem um bloco cerâmico estrutural e a gente tem aquela instalação convencional, que é o tijolo de vedação, que é o bloco cerâmico simples, e estrutura de concreto armado. E a gente tem a questão da construção com tijolo ecológico, que esse tijolo ecológico, ele também é parte da estrutura, que é feita com grauteamento. E o que acontece, tá? A gente tem algumas diferenças quando a gente vai falar na diferença financeira. Quando a gente compara o bloco cerâmico, mesmo aquele que seja estrutural, com o tijolo ecológico, a gente vê que geralmente o tijolo ecológico, ele é mais caro. Sim, pessoal, ele é mais caro, mas aí existem algumas vantagens em considerar o tijolo ecológico. E quais são essas vantagens? Apesar dele ser mais caro, ele consegue ser um pouco mais rápido do que a construção convencional e ele também requer menor acabamento. O que eu quero dizer com isso? É que geralmente o pessoal não faz chapisco, reboco, massa, pintura, essas coisas no tijolinho ecológico. E aí vamos falar sobre valores. Eu pesquisei sobre esse assunto, tá? Dei uma olhada em artigos, trabalhos e várias coisas para poder embasar um pouco esse vídeo para vocês, porque a gente tem um país muito grande e se eu falar só da minha vivência, posso estar falando errado. E de acordo com as pesquisas que eu fiz e os artigos que eu li, que eu vou deixar referenciado aqui embaixo nesse vídeo, a construção com tijolinho ecológico, em geral, economiza de 20% a 40% da construção convencional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vem aqui comigo. Se você tem uma construção, se você está estimando sua construção, vai gastar ali uns 200 mil com a construção convencional, você vai gastar 120 a 180 mil com a construção com tijolinho ecológico. Porém, existe um grande porém nisso tudo. Se você não fizer o acabamento tradicional no tijolinho ecológico. Não faça o acabamento tradicional. Porque se você for parar para pensar, a gente tem que o tijolinho ecológico ele tem um milheiro mais caro, mas ele economiza no acabamento. Então, o que você precisa se preocupar com ele é deixar ele abrigado contra a chuva e você impermeabilizar ele e fazer o rejunte. Agora, se você for pensar em fazer chapisco, reboco, pintar e toda essa parte de acabamento que geralmente a gente utiliza na construção convencional, eu já falo aqui para vocês, não compensa. Inclusive, uma das pesquisas que eu verifiquei, ele fala justamente que, considerando fazer o acabamento interno na construção de tijolinho ecológico e deixar apenas o externo impermeabilizado e com rejunte, essa construção é 4% mais econômica. Então, se você for parar para pensar, se você for fazer o acabamento geral, aí já não compensa. Então, essa é a chave de todo o negócio. Quando você for pensar em construir com tijolinho ecológico, de fato, ele pode sair bem mais barato do que a construção convencional, desde que você tenha fornecedor próximo, que você tenha aí uma mão de obra boa para fazer do jeito certo, porque também para fazer de qualquer jeito isso vai dar problema para vocês. Então, pegando nesse cenário que você tem ali uma equipe que sabe construir, uma construtora, ou você já tem ali uns profissionais treinados que vão executar, é vantajoso, desde que você não faça chapisco e reboco. Se você for fazer chapisco e reboco na parte interna, eu encontrei pesquisa falando que ainda consegue economizar cerca de 4%, mas é muito pouco, perto dos 20% a 40% nas demais pesquisas sem o acabamento. Então, você tem que colocar aí na ponta do lápis, não só a questão dos acabamentos, mas também as questões das disposições arquitetônicas, tá? Por quê?
Porque se você tem uma estrutura que tem muitos vãos, ela não vai se adaptar muito bem com esse tipo de construção pelo seguinte fato: a gente está falando de uma construção de alvenaria estrutural, que basicamente ali ele não vai ter pilares e vigas, vai ser o bloco grauteado em vários pontos que vai servir como resistência. Então, se a gente tem, digamos, uma parede que é a resistência da casa, o que a gente precisa ter para resistir? Parede. Se você tem uma construção que não tem tanta parede, ela não vai resistir tanto. E aí você vai precisar fazer viga, ou você vai precisar usar blocos duplos e grautear, colocar ferragem. E isso vai fazendo com que fique mais caro. Então você tem que pensar, como que é a configuração da construção que eu quero fazer? Ok, decidi a configuração da construção. Dentro dessa configuração, eu vou querer que tipo de acabamento? E aí é aonde que o filho chora e a mãe não vê. Muitas vezes, nessa questão de querer gastar menos, a pessoa vai e resolve fazer a construção com tijolinho ecológico, mas não gosta do acabamento do tijolinho ecológico. Aí você vai fazer como? Você vai fazer o acabamento final, aí já não compensa. Entendeu? Então, basicamente, a construção com tijolinho ecológico, se você tiver ali na situação de fornecimento certa, ela é bem econômica em relação à tradicional, desde que você esteja disposto a utilizar outros tipos de acabamento e adaptar ali os seus ambientes para esse tipo de sistema construtivo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você já gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sei que parece ser uma dica simples, mas acaba que quando a gente está empolgado, é tanta coisa para a gente olhar, tanta coisa para a gente saber, que às vezes a gente esquece de pensar nisso. Será que eu gosto desse tipo de acabamento? Ah, me falaram que é mais barato, mas por que é mais barato? Então, é bom sempre fazer esse cálculo e colocar na mesa para ver se vale a pena ou não. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!